Olá, tudo bem, alunos? Nós vamos falar do mundo grego, né? Essa formação das cidades-estados e a formação da Grécia, né? Nesse período tão importante da civilização, né? Que é a Grécia Antiga e que nós conhecemos sobre as cidades-estado, né? Tanto Atenas, quanto Esparta, quanto Tebas, né? Mas nós vamos falar principalmente, né, sobre Atenas e a cidade aí de Esparta, né, essa cidade-estado, essas polis, né, conhecido como polis, que eram cidades-estados. As cidades antigamente eram um local onde tinha o governo, onde tinha toda a estrutura, né, e é de cada cidade que surgia aí os governos, aonde, vamos dizer, o comércio girava, a economia e tudo de cada setor, né? Então, onde que está a Grécia? Onde que está a Grécia? Onde que ela se localiza? No sul da Península Balcânica, né? Então, ali eram ilhas, né, do mar Egeu, né, desse mar Egeu. Então, eram ilhas desse mar Egeu, né, que são ainda ilhas desse mar Egeu, não eram, mas é ali que se localiza a Grécia, mas a Grécia antiga que nós falamos, né, porque hoje já tem outras nações que se localizam naquela região, né, na costa da Ásia Menor, entre aí os mares Jônico e o Egeu, né, um relevo montanhoso e um litoral aí, né, bem recontado, um litoral, né, com diversos setores ali onde se praticavam o comércio, agricultura, né, e outros setores daquela economia. E temos as divisões, né, uma linha do tempo dessa Grécia antiga, que alguns dividem aí entre período pré-homérico, homérico, arcaico e o helenístico, né? E entre eles aí o período clássico. Então, e outros dividem ele entre civilização creto-micênica, né? E entre tendo alguns séculos aí de séculos obscuros, período arcaico, clássico e helenístico, né? Então, alguns colocam o período pré-homérico e homérico como sendo essa civilização, né, creto-micênica, né? Tinha um grau de desenvolvimento alto, tecnológico, principalmente em navegação, escrita e arquitetura. Então, uma grande influência, né, na Península Balcânica, né, tamanha grandiosidade aí, né, da Grécia nesse período importante da nossa história, e nós vemos que a influência da Grécia não permaneceu somente por um período, mas por um grande período da história, né? Um grande período da história, principalmente aí quando nós observamos também o Império Romano é, com grande influência grega, né, em todo o seu império. E nesse período, né, que nós chamamos de civilização creto-micênica, tem ali a lenda do Minotauro, esse mito, né, do Minotauro, né, que é de grande relevância até para entender esse período. Então, após, né, aí, conquistar os cretenses, os aqueus assimilaram a cultura e suas inovações tecnológicas, tá? Então, teve esse período. E depois vieram também outros povos eólios, jônios, né, que conviveram pacificamente, e a invasão dos dórios, que submeteu aí a população da região da Grécia à servidão em 1500, né, e 80 antes de Cristo, né? Então esse período que nós chamamos de pré-homérico, né, ou aí civilização, né, creto-micênica, que abrange esses dois períodos. O pré-homérico vai de 20 a 12 antes de Cristo, é a formação da Grécia e todos esses vários povos que nós falamos aí, os aqueus, jônios, dórios, cretenses, eólios, e o período homérico de Ilíada e Odisseia, né? A formação do Gênos, né? A liderança do Pátir e as origens da cidade, as polis, que vai de 12 a 8
antes de Cristo, né? Então de 12 a 8, que é esse que chamam aí desses séculos obscuros. Depois vem o período arcaico, né? Que é a descentralização política, né? E a consolidação das polis. Então há uma descentralização de governos, né? Onde tem as polis, tem Atenas, tem Esparta e outras ali, né? Principalmente ali se consolidam, né? Então há essa formação. Como que foi essa formação, né, como que é a formação dessas cidades-estado grega? Como que é a formação? Né? Então a união, né, dessas cidades, pequenas comunidades, que eram os genos, né, pequenas comunidades por grau de parentesco, né, onde o trabalho e a propriedade eram coletivos, né, geraram aí as frátrias, né, necessidade aí de proteção, com os genos se unissem, né, a união das frátrias tornou-se tribos, e a união dessas tribos, né, deram origem à formação das cidades. Nós vemos em outras civilizações que a cidade foi de modo diferente, algumas até surgiram por causa do comércio. Tá? Essa foi por causa dessa união dessas tribos, né, das cidades-estados aí, que geraram cidades politicamente independentes, mas com elemento em comum, né, como antepassado, língua, religião, costumes. Então, dentro aí dessa cidade, nós temos aí, por exemplo, Atenas. Atenas, né, tinha a deusa da sabedoria, Atena, na Península Ática, né, que é o local ali de Atenas, um comércio marítimo como base da sua economia, o comércio marítimo era a base da sua economia, e ela tinha ali os eólios e os jônios, que eram povos formadores, então está na região sul da Península Balcânica, na região sul, atividades econômicas lá, cultivo da oliveira, da videira, né, nas colinas, produção de azeite, de vinho, que eram comercializados na região do Mar Mediterrâneo. Comercializavam outras coisas? Sim, comercializavam outras coisas, mas também isso. Política, monarquia, aristocracia, tirania e democracia. Então há um processo, né, da monarquia e um processo, né, que vai sendo levado aí até chegar à democracia, que nós já vamos falar daqui a pouco, né, até daqueles que foram base, né, ali na democracia. Né? Então, como que era a sociedade? Eupátridas, né, os eupátridas, aí que estavam ali no alto das sociedades, né? Então eles estavam como proprietários, né, e descendentes dos jônios, os demiurgos, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes, tá? Os metecos, que eram os estrangeiros, né? Eram esses estrangeiros, e os escravizados, prisioneiros de guerra ou por dívida aí, tá? Então nesse processo aí que nós vemos, né? Nesse processo que nós vemos dentro desse período conhecido como período arcaico. Então Atenas, né, do colonialismo, né, um notável comércio, uma escravidão, né, étnica, né, então uma escravidão étnica, tá? E o etnocentrismo, né, e essa democracia. São bases aí de Atenas que nós vamos estudar. Dentro da democracia ateniense, né, nós temos vários expoentes aí. Dentre eles nós podemos falar um pouquinho, né? Tem Drácon, tem Solon, tem Clístenes, tem Péricles, né? Falando desses aí, né, que começam aí esse processo, tá? Então Solon, por exemplo, decretou o fim da escravidão e organizou a sociedade com base na renda e não mais no nascimento. Né? A sociedade ateniense era organizada de acordo com o seu nascimento. A partir de Solon, né, que é de 594 a 560 a.C., né, é organizada a sociedade aí de acordo com a renda e não mais com o nascimento, e decreta o fim da escravidão. Clístenes, de 508 a 502, dividiu a população em 10 tribos, e implantou o ostracismo, né, implantou esse processo aí do ostracismo, tá? E aí temos Péricles também, de 461 a 431,
governou durante o apogeu, né, da democracia ateniense e também possibilitou reformas urbanas e o desenvolvimento da arte, da ciência, então nesse processo. Né? Então ele governa nesse auge e nesse processo tem também a Guerra do Peloponeso. Nós vamos falar das guerras depois. Né? Teve duas guerras muito famosas na Grécia, são as guerras médicas entre persas e gregos, e também, né, a Guerra do Peloponeso, que é entre Atenas e Esparta. Tá? Então, mas as guerras médicas, né, quando os gregos eles começam perdendo, né, esse processo, né, com Dario contra Atenas, e depois eles aí conseguem se reorganizar todo, e com a Liga dos Delos, sob a liderança de Atenas, eles vencem Xerxes, que é o grande líder persa, né, do Império Persa, nesse período. Tá? Mas isso nós vamos falar em outro momento, sobre as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. E agora falando um pouquinho sobre o cidadão, né? Quem que era o cidadão? Né? O cidadão ateniense eram homens nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, que podiam participar das decisões políticas em Atenas. Esse era o cidadão ateniense, tá? E dentro também do período arcaico, depois, né, nós vamos falar do período clássico, que são as guerras, né, tanto as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, e também o período helenístico, que daí é a expansão da cultura helenística para o mundo, que é com Filipe e Alexandre o Grande. Tá? Isso é em outro momento. Mas agora terminando aí, falando sobre Esparta, né? Esparta, a localização na região da Lacônia, os povos formadores, os dórios, né? Enquanto em Atenas eram os eólios jônios, aqui são os dórios em Esparta. A atividade principal, os espartanos eram soldados, guerreiros, né? Tem naquele filme Os 300, né? Tem também em Esparta, o filme também. Né? Então os meninos tinham uma iniciação na educação militar a partir dos 7 anos, enquanto Atenas priorizava a filosofia, a educação, né? Em Esparta se priorizava essa cultura militar, essa cultura de ensino, né? Da guerra. A partir dos 7 anos eu já começava a ter uma educação militar. Política, né? A oligarquia, governo de 2 reis auxiliados pelos anciãos. Né? Então era um governo aí de 2 reis auxiliados aí pelos anciãos. Né? Como que era a economia? Agricultura e escravidão. Agricultura e escravidão estavam nessa aí. Né? A política, né? Então, como nós vimos, essa oligarquia. E dentro da sociedade havia os espartanos, né? Descendentes dos dórios, que eram voltados para a vida militar e para a guerra. E também os periecos, né? Pessoas livres que viviam na periferia da cidade, se dedicavam ao comércio. E os ilotas, né? População conquistada pelos espartanos que se dedicava à agricultura. Então, dentro disso é a formação do mundo grego até o período arcaico. Né? Então, essa formação do mundo grego até o período arcaico. Espero que você tenha gostado dessa aula. Você pode aí curtir, compartilhar, né? Se inscrever e ter, né, esse conhecimento do mundo grego. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, né, que nós vamos falar aí do período clássico das guerras, né, médica, Peloponeso, e também do período de Alexandre o Grande, o grande conquistador da Grécia. Um abraço, até mais.